falei pra senhora? O que a senhora estou falando, vó? Nada não, vou falar não. Fala, por favor. Mas tu não fica bravo não? Não? Que não sei quem que tava comendo bosta. Tá comendo o quê? Bosta. É, nada. É. Quem que tá Diz que era um colega teu. Eu? Uns colegas. É, nada. É não. Não sei, é verdade? E eu sei, meu filho, não vi. Eu não vi, né? Não? Não. Mas quem que tem coragem Tu de que comer? tu falou, rapaz. Quem tem coragem de comer bosta? E eu sei, meu amor, meu Oxe, querido. vovó, essas coisas. Quem não tem vergonha na cara? Come isso daí aí? Tem nojo das coisas. E come? Come. Tem coragem mesmo de comer? Gente safado, né, filho? É uma pouca vergonha isso daí, não é, vó? Graças a Deus tem feijão e arroz em casa pra gente comer, né? Daí a pessoa vai lá e vai comer bosta. Né, meu filho? Comer arroz e feijão que nem nós tem aqui, né? É, Todo dia nós comemos nosso arrozinho, nosso feijãozinho, é, carninha, né, meu filho? é, vó. Né, meu filho? É.